A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando a mediunidade, estudando esse processo grave da enfermidade das nossas almas quando nos afastamos das leis de Deus, que é a obsessão. Estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o tópico Ação dos Espíritos no Plano Físico. Portanto, a intervenção e associação por comunhão, por simbiose, por aceitação, por apresentarmos características semelhantes e nos reconhecermos com a necessidade de realizarmos o trabalho do bem, realizarmos a reforma íntima, buscarmos as ressignificações de interesse, de valores, para que possamos desfrutar de saúde mental, de equilíbrio no propósito dessas ações, encontrando um sentido para viver com o Evangelho de Jesus em nossas vidas, meu caro ouvinte. Paramos no parágrafo em que a apostila menciona Ivone do Amaral Pereira, conhecida como a heroína silenciosa. Na obra Devassando o Invisível, desenvolve importante estudo sobre a mediunidade e as ações dos espíritos no plano físico. Dentre outros, a notável missionária relata que médiuns dedicados são conduzidos por seus amigos espirituais a elevadas regiões do mundo espiritual e são preparados para tarefas que deverão realizar. Ao acordarem sem se lembrarem claramente do ocorrido, agem sob benéfica sugestão hipnótica, sendo que as instruções positivas recebidas lhes retornam à consciência, sob a forma de intuição. Por exemplo, no momento da oratória, da redação de textos elevados ou na tomada de decisões que beneficiarão a muitos. Então, nas circunstâncias em que servimos ao bem, em que estabelecemos o concurso da oração, da divulgação dos conceitos do ideal espírita cristão, quando elaboramos textos elevados, nós trazemos à tona todas essas sugestões positivas que a espiritualidade maior nos oferece por sugestão hipnótica no momento do sono. Às vezes, tais lembranças podem eclodir dias após o contato do médium com seu anjo guardião, ou mentor, ou outro benfeitor espiritual. No entanto, se o médium não se eleva no trabalho do bem, ou se nega, ou mesmo desconhece sua faculdade, pode emergir-lhe pensamentos e comportamentos desequilibrados, alimentados por entidades obsessoras, que ele submeteu à hipnose negativa. Mas, meu caro ouvinte, em que condições podem surgir as obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural. O médium, ignorante das próprias faculdades, e que no caso, em geral, não será espírita, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono, afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo as ordens de seu magnetizador.
ao despertar, reproduz mais tarde em ações de sua vida prática as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Esse trecho você pode encontrar, meu caro ouvinte, no livro Devassando o Invisível, no capítulo 8, item 3. A autora é Ivone do Amaral Pereira. Ivone alerta quanto ao valor da oração e da vigilância, em especial antes do sono corporal, que protegerá o médium de assédios perturbadores. Então, meu caro ouvinte, é muito importante, antes de nos repousarmos e buscarmos o sono físico à noite, realizarmos a nossa prece, pedir proteção ao nosso anjo guardião, pedir que possamos trabalhar com ele, que possamos receber instruções e nos fortalecermos, através da prece, nesta conexão, para que essas investidas de assédio espiritual não nos alcance. Como a morte não encerra a existência do ser, após os momentos que se sucedem à desencarnação e a natural perturbação do período pós-desencarnatório ser superada, o espírito retoma a sua antiga personalidade, voltando a atenção para temas que lhe foram objeto de interesse e de preocupação. Buscará os ambientes de sua predileção e as companhias que compartilham seus gostos. Os espíritos que já compreendem o valor do progresso, do perdão, do trabalho, da caridade, seguirão na ascese que os conduzirá a planos elevados da vida. Os que mantiverem o foco nos desejos materiais, na vingança, no egoísmo, no apego, no ciúme, no vício, encontram acolhida junto a encarnados da mesma tendência, passando ambos a alimentarem-se de fluidos deletérios, corruptores dos sentidos. Assim devemos estar atentos à influência espiritual negativa, que pode conduzir inúmeras pessoas às quedas morais, quando, invigilantemente, se deixarem guiar por pensamentos perniciosos. Então não existe culpado nessas ações, nem do encarnado nem do desencarnado. O que ocorre aqui é uma comunhão de interesses, que se apresenta por predisposições, e ainda trazemos de identificação que ocorre entre ambos os lados. E assim, libertos parcialmente do corpo físico durante o sono natural, nós vamos voltar à condição de espíritos e com as tendências naturais dos hábitos que já adquirimos. Então, se pudermos lembrar desses sonhos e nos reconhecermos com a necessidade de transformação, que seja então a oportunidade de nos esforçarmos para realizarmos a transformação moral, porque essas tendências só mudam com a reforma íntima. E no item 2, a apostila continua agora com um novo subtema: fenômenos mediúnicos. A atuação dos espíritos no plano material não se limita às interferências psíquicas. Pode ser tangível, como nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, aparições, transporte de objetos, materializações, curas espirituais, etc. E nos efeitos intelectuais, entre outros, psicofonia, psicografia, vidência, pinturas mediúnicas. Em O Livro dos Médiuns, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano material, afirmando que o perispírito exerce papel fundamental na ocorrência dos fenômenos mediúnicos. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria. Depois serve-lhe também de agente intermediário, o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar,
para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada dessa maneira, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Então os desencarnados, com seu perispírito, apesar de não ter o corpo físico de carne, têm esse veículo intermediário que é o fluido universal, que, combinado aos interesses do encarnado, estabelecem a conexão. E é assim que, em um lar em desequilíbrio, onde não se realiza o culto do Evangelho no lar, onde não se faz oração, onde não apresentam oportunidade de reconciliação, de convivência, de respeito e busca de um sentido para viver ético, moral e religioso, os fenômenos de efeitos físicos podem ocorrer por conta da presença de algum médium de efeito físico que pode ignorar que assim possua a faculdade. Os movimentos e suspensão de objetos, os ruídos e outros fenômenos mediúnicos de natureza física ocorrem pela ação dos espíritos e combinam, segundo a vontade deles, o fluido universal com o fluido que é liberado pelo médium. Esta manipulação se dá pela ação do pensamento, que dá impulso ou modifica a natureza dos fluidos. Os espíritos que se dedicam à produção dos fenômenos mencionados são sempre de ordem inferior, ainda sujeitos à influência da matéria, segundo o Livro dos Médiuns. Os espíritos superiores não se ocupam desse tipo de evento, mas se for necessário atuarem diretamente sobre a matéria, se utilizarão daqueles espíritos aptos a tal atividade, que colaborarão de bom grado. Quanto aos fenômenos de efeitos intelectuais, afirma Allan Kardec, para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Então, sempre que ocorre uma ação dessa natureza, meu caro ouvinte, de efeitos físicos, sempre tem algum médium oferecendo recursos como ectoplasma, seja no próprio lar ou na vizinhança. E esses espíritos são sempre inferiores, e o lar se encontra então em desequilíbrio, ou o médium não tomou ainda a atitude, a escolha de assumir a sua tarefa com o trabalho do bem. Então ficamos à mercê dessas ações até que venhamos a tomar uma decisão adequada, que é a de dar curso a uma ocupação voluntária do bem, seguida de ações do amor com Jesus. Vamos continuar estudando a ação dos espíritos no plano físico já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos finalizando o tópico da ação dos espíritos no plano físico, conhecendo as ações dos recursos de comunicabilidade, de ações na matéria pelo uso do perispírito e do fluido universal, e da ação de um médium de efeitos físicos doador de ectoplasma para que ocorram tais fenômenos de efeitos físicos, e os processos obsessivos que podem surgir da hipnose durante o sono natural, através de manifestações de interesse em comum. Nas manifestações mediúnicas,
consideradas inteligentes, apresentam enorme variedade de tipos e subtipos, estudado em O Livro dos Médiuns. Então, meu caro ouvinte, o Livro dos Médiuns realmente é a base de entendimento. Primeiramente, o Livro dos Espíritos. Na sequência, o Livro dos Médiuns, que é o desdobramento da segunda parte da obra O Livro dos Espíritos, onde vamos ter lá o grande tratado de maior condição favorável ao psicoterapeuta que deseja estabelecer a modificação do seu caráter, usando adequadamente esta obra como um grande manual de comportamento e de diretriz para lidar com a mediunidade. Então, nos capítulos da segunda parte dessa obra, capítulo 3 e 6, capítulos 10 ao 17 especificamente, vamos encontrar esses tipos e subtipos de manifestações inteligentes. A ocorrência de tais manifestações exige um certo grau de elaboração mental, e o médium funciona como um intérprete, esclarece os espíritos orientadores. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos, que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Então, meu caro ouvinte, sendo o médium um intérprete, após uma comunicação, no final da reunião, é sempre importante realizar a avaliação, para que possamos estabelecer no conjunto aquele que teve a oportunidade da vidência, aquele que teve a oportunidade de reconhecer através do diálogo a característica da envergadura do espírito que está se apresentando, se é realmente um espírito voltado para o bem ou se é um mistificador. Então, a avaliação vai ajudar o próprio médium que estabeleceu a comunicação a se aprimorar para melhor ser intérprete. Então, não existe um compromisso direto em que se estabeleça unicamente para o lado do médium a condição da comunicabilidade, mas do conjunto. E nos fenômenos da natureza, que é o último tópico desse capítulo, a ação dos espíritos no plano físico se estende além da mediunidade. Consta em O Livro dos Espíritos, que, cumprindo os desígnios de Deus, incontáveis entidades esclarecidas se associam a espíritos de diferentes graus evolutivos para garantirem a harmonia e o equilíbrio das forças que regem o planeta. Percebe-se então que os eventos geológicos catalogados como naturais, ou seja, não provocados pela ação lesiva do homem, são acompanhados de perto por espíritos benfeitores, a fim de que as transformações intrínsecas e reações dos elementos materiais da natureza não coloquem em risco a vida planetária. André Luiz registra elucidativo comentário do orientador espiritual Aniceto no livro Os Mensageiros, a propósito da ação dos espíritos na natureza. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Considerada a natureza como fonte primária da vida, ela deve merecer toda atenção, respeito e preservação. Não se deve inferir, contudo, que a ação dos espíritos na natureza esteja relacionada aos conceitos da mitologia que pregavam a existência de deuses encarregados das chuvas, dos ventos, da colheita, etc. Ou que tais espíritos constituem uma categoria à parte na obra da criação. Na verdade, são espíritos comprometidos com este gênero de atividade humana, já renasceram anteriormente e voltarão por certo a reencarnar na Terra, em missão ou em trabalho corriqueiro. Verifica-se dessa forma que a participação dos espíritos no plano material
é efetiva e preponderante, tendo em vista o progresso do homem. Todavia, a ação espiritual está necessariamente vinculada aos processos de sintonia estabelecidos entre desencarnados e encarnados. Cabe, pois, a cada um observar e escolher o tipo de companhia espiritual que deseja. Os bons espíritos se fazem presentes na vida cotidiana, embora nem sempre os encarnados lhes acolham as sugestões elevadas. Segundo o codificador, seria esse o motivo da maioria das ocorrências infelizes que o ser humano sofre. Portanto, eis aí um dos grandes flagelos da humanidade, meu caro ouvinte: a ação dos espíritos inferiores realizando processos obsessivos de encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados, de encarnados para encarnados e desencarnados com desencarnados. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Encontro Marcado, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 33, Companheiros de Experiências. Às vezes, pronunciamos a palavra obsessores, qual se o conceito designasse uma raça de criaturas diferentes, e alinhamos epítetos que nos definam assombro e repugnância, como sejam demônios desencarnados, gênios infernais, espíritos perversos. Sem dúvida, em sã consciência, ninguém se afina com o mal, como ninguém se harmoniza com a doença. Se providenciamos, no entanto, socorro adequado aos enfermos do corpo, a que título relegar a regime de absoluta condenação aqueles irmãos nossos que se marginalizaram do ponto de vista espiritual em precipícios de trevas? Certo, pessoa alguma se lembrará de pedir um prêmio a fim de laurear os que delinquiram, mas é preciso considerar que são eles seres humanos, quanto nós mesmos, aguardando remédio e proteção para que se levantem de novo à altura da humanidade. Por mais endividado ou inferior nasça um espírito no campo terrestre, as leis de Deus jamais o abandonam e selam-lhe o berço com a presença do amor, a começar pela ternura do coração materno, capaz de auxiliá-lo até as últimas raias do sacrifício. E espírito algum, por mais detestado ou ignorante na instância física, pelas mesmas leis de Deus, não voltará ao mundo espiritual sem a dedicação de alguém que o ame. Os chamados protetores e guardiães não transitam apenas entre os lares humanos, sustentando os homens para que não resvalem de todo nos abismos do erro. Velam igualmente nos despenhadeiros da sombra, insuflando esperança e consolação naqueles irmãos que despertaram além da morte, entre cáusticos de remorso e crises de loucura, resultantes das faltas e transgressões a que se afizeram no curso do estágio físico. Impossível desconhecer as dificuldades e problemas a que estamos sujeitos pela influência dos nossos companheiros apresados nas teias de revolta e desequilíbrio. Entretanto, se a bondade do Senhor nos encaminha, é que partilhamos com eles o mesmo quinhão de débito a resgatar ou de serviço a desenvolver. Se nos trazem sensações de tristeza ou de angústia, é que ainda temos os corações quais os deles, arraigados à sombra de espírito. Recebamo-los na trilha do respeito,
quando não nos seja possível acolhê-los no portal da alegria. E comecemos a obra do reajuste, acendendo no íntimo a chama da prece. Ela clareará nossas almas e interpretá-los-emos tais quais são, nossos companheiros de caminhada e obreiros indispensáveis da vida. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos ao restabelecimento, à reforma íntima, à aceitação, à reconciliação com aqueles que estamos a caminho, até mesmo aqueles com os quais devemos piedade, perdão e reconciliação com o trabalho do bem. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.